A paz do Senhor, amados irmãos, mais uma vez eu estou aqui para trazer a mensagem que Deus confiou no meu coração, motivo de muita alegria sempre. É um privilégio para mim ser portadora da mensagem do Senhor, ser ensinada por Ele, transbordar tudo que Ele tem me ensinado. Eu fico realmente muito feliz. E Deus falou comigo muito forte. Hoje Ele me fez lembrar da primeira vez que Ele falou de forma audível comigo, e Ele falou bem assim: nada que você faça vai me fazer te amar mais. E naquela hora, aquela voz que eu nunca tinha ouvido ele falar de forma audível comigo, ele já tinha falado por impressões, através dos seus profetas, da palavra, mas aquele momento que eu ouvi nitidamente a voz, e eu sabia distinguir porque eu já ouvi tanto a voz do Espírito Santo, de Jesus, e a voz de Deus, e são vozes diferentes. A voz de Deus é uma voz muito potente, uma voz forte, é uma voz que dá muito temor, porque é uma voz muito forte e soberana. A voz de Jesus é uma voz que ela te acolhe, é uma voz que vem carregada de amor, e ela, a sua própria voz, ela vai desconstruindo, ela vai despedaçando julgos, e é um poder sobrenatural nessa voz. E o Espírito Santo de Deus, que muitas das vezes fala de uma forma muito sutil, ele fala através de convicções, impressões do nosso espírito, ele fala através dos nossos próprios pensamentos. Então, são variadas as formas do Espírito Santo de Deus falar. Ele também pode falar de voz audível, mas nas minhas experiências, o Espírito Santo fala realmente ali mais através de convicções e impressões. E Deus falou comigo hoje, me fez lembrar de um trecho bíblico, e eu quero falar com vocês sobre esse trecho. Na verdade, o Espírito Santo de Deus que quer ministrar isso ao coração de vocês. E esse trecho se encontra em 2 Samuel, capítulo 9. No versículo 8 diz assim: Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto, porque o Senhor é tão bondoso comigo. Amém? A história de Mefibosete é uma história muito falada, a gente escuta muitas ministrações, e por muito tempo eu me enxerguei como um Mefibosete. E vou dizer que é da minha própria natureza esse perfil de autocrítica, e eu acredito que eu estou falando exatamente para o mesmo perfil de mulheres e de homens, talvez jovens, talvez adolescentes, eu não sei bem, mas eu tenho certeza que Deus vai enviar essa mensagem para o público certo. E Deus quer falar hoje conosco e tratar, restaurar a nossa identidade. Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Então nós sabemos muito bem de todo o contexto, né? Saul, ele acabou se desviando da presença de Deus porque ele se tornou orgulhoso, e ele deixou ali todo o poder corromper o seu propósito, o governo dele. E Deus se ausentou dele, o Espírito Santo de Deus se retirou da vida de Saul. E toda a sua descendência perdeu ali a sua posição. Só que Saul, ele tinha um filho chamado Jonatas, e Jonatas era um homem que amava a vida de Davi, que seria o sucessor do reino. E sinceramente eu acredito realmente que Jonatas já sabia de tudo no coração dele, mas ele amou aquele homem. Eles formaram uma aliança tão linda, e é uma amizade que eu acho tão difícil de encontrar hoje em dia. E Jonatas e Davi formaram uma aliança linda, e eu vejo ali Jonatas entregando todos os seus despojos, toda a sua armadura, a sua espada, porque ele já estava renunciando tudo, porque ele via em Davi a escolha de Deus, e ele entendia, mesmo que me custe aquilo que eu acredito que é herança minha, direito meu, eu quero fazer a vontade de Deus. E ali Jonatas entregou tudo, se entregou de corpo e alma à vontade de Deus, e decidiu ali fortalecer aquele vínculo com Davi. Só que nós sabemos também que Jonatas, ele morre na guerra junto com Saul. Mas Jonatas, ele tinha tido um filho chamado Mefibosete. E durante todo esse conflito, Mefibosete, ainda um bebê, nos braços ali da sua babá, da cuidadora dele, ali em toda a situação de desespero que se encontrava em Jerusalém, o que acontece?
Aquela babá, aquela pessoa que estava cuidando, acaba se acidentando, deixando esse bebê cair, e aí aquele bebê, ele fica coxo das duas pernas. Então, Mefibosete, ele é esquecido, ele é abandonado, ele é levado para Lodebar, e durante muito tempo ele ficou ali em anonimato, durante muito tempo, até uma certa idade, uma fase adulta, e ele ficou abandonado, esquecido. E nós vemos aqui agora, nesse trecho, que eu acho lindo, que, sinceramente, por mais que essa forma de enxergar, de se enxergar, eu não valho mais do que um cachorro morto. Aos olhos de alguém, ou talvez aos olhos de algumas pessoas, possa se considerar uma baixa autoestima, quem sabe, um complexo de inferioridade, quem sabe ele realmente tivesse, eu realmente acredito que ele tinha. Mas eu vejo Mefibosete, uma pessoa que está disposta a, diante da presença do rei, a se humilhar, a declarar que não é realmente nada diante dele, que ele depende o tempo todo da sua misericórdia. Mefibosete, ele com certeza construiu muitas crenças e isso acabou impactando na forma que ele se enxergava, porque, gente, até os dias de hoje, as pessoas ainda são avaliadas e elas são constantemente reconhecidas pelo seu poder de influência, pela sua utilidade, pela forma que ela é capaz de servir tanto as pessoas no mundo secular quanto no reino de Deus. As pessoas constantemente são avaliadas dessa forma, mas Deus definitivamente não. E talvez essa seja a sua situação. Talvez você que esteja me olhando ou me ouvindo agora se veja em um lugar de completo esquecimento e anonimato. Você tem uma deficiência, uma debilidade, talvez uma limitação, quem sabe que só esteja disponível aos seus olhos, só você consegue enxergar, as pessoas não veem, porque parece que talvez seja uma pessoa perfeita, mas às vezes você consegue. Só você consegue enxergar de fato o quanto você é limitado, quanto você é dependente desse Deus. Mas Deus hoje decidiu alcançar você com uma palavra de restauração de identidade, porque em um mundo onde nós realmente somos validados pela nossa utilidade, pelo que nós podemos trazer de resultados visíveis, Deus mostra que o que na verdade define esse lugar de se assentar à mesa, que foi o que Mefibosete recebeu, ele foi lembrado por Davi. E Davi, neste momento, ele representa quem, gente? O nosso Pai. O nosso Pai que se lembra da gente exatamente no momento certo e que Ele nos coloca para sentar a uma mesa com príncipes e a estar em plena comunhão com Ele. Glórias a Deus. Mas eu vejo um rapaz chegando àquela presença, a presença diante do rei, não sabendo exatamente quem ele é, sem uma identidade firmada em Deus, porque toda a experiência que ele tinha até aquele exato momento mostrava que ele era inútil, que ele não era lembrado, que ele não era importante, que ele não poderia oferecer nada. Mas Deus estava dizendo naquele momento que chamou Mefibosete: Mefibosete, você é exatamente o que eu espero de você, porque você é o meu filho. Então você merece estar sentado na mesa, não pela sua utilidade. Eu quero que hoje, em nome de Jesus, através do Espírito Santo de Deus que vai te convencer, vai dissipar todos os enganos que o inimigo tem tentado implantar, porque o inimigo faz isso diante de Deus, diante dos homens, diante de nós. Ele tenta o tempo todo trazer conflitos, nos sugestionar para que a gente questione o tempo todo quem nós somos em Deus e a gente não se firme nessa identidade. Ziba, como a palavra fala, a primeira coisa que ele apresentou diante de Davi, quando Davi questionou, Davi perguntou se tinha alguém que ele deveria honrar da casa de Saul. Ziba falou: tem sim, tem Mefibosete. Mas a primeira coisa que ele fala sobre Mefibosete é falar das suas deficiências e suas debilidades. Mas Deus, pela graça divina, decidiu chamá-lo pela sua filiação. Por que Deus chamou? Por quem ele era, porque ele era filho de uma pessoa especial, de quem tinha uma aliança.
Glórias ao nome do Senhor. Você é filho do Pai. Independente do que te digam, hoje eu quero que você reconheça que você, independente das suas limitações, independente do que o inimigo tem tentado constantemente colocar na sua cabeça, de que você é indigno, de que você não merece, de que você não faz o suficiente, de que você não se esforça o suficiente, de que tudo aquilo que você faz não tem valor porque você é um pecador, mas por aquilo que Jesus fez por você. Na verdade, o que definia realmente o que Mefibosete era em Deus não era a sua utilidade, não era a sua deficiência, era a sua filiação. Porque havia uma aliança estabelecida antes do seu nascimento. Glórias a Deus por isso. E é isso que Deus fala com você hoje. Todos os dias, o mundo, o sistema, as pessoas, todos, até o inimigo, vai tentar tirar a sua identidade, vai tentar te tirar dessa mesa, do lugar de comunhão, por causa de tudo isso, da sua natureza, dos pecados, dos erros, das limitações, dos fracassos, das frustrações. Tudo isso tem o poder de te tirar, se você permitir, se você esquecer quem você é em Deus. Mas Deus hoje está afirmando a sua identidade nele, está dizendo: você é meu filho, porque eu entreguei o meu próprio filho por amor de você, e esse preço ninguém pode tirar. Esse sacrifício ninguém pode impedir, porque já foi feito, já foi pago, já foi consumado. E glórias ao nome de Jesus por isso. Aceite esse lugar, meu irmão. Aceite o lugar de filho, aceite o lugar na mesa, e Deus está te convidando novamente para se assentar neste lugar como príncipe e princesa do Senhor, amém? Fica com essa reflexão para o seu coração e não permita que nada te tire desse lugar. Se assente à mesa com o Pai, porque hoje Ele está te chamando para um lugar de comunhão com Ele, amém? Até o nosso próximo vídeo, irmãos. Um beijo.